amigos? Alexandre Carrara, seu fisioterapeuta particular na internet. Saudações fisioterapêuticas a todos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre propriocepção. A propriocepção, ela é além da comunicação articulação-cérebro. Ela vai além das noções de equilíbrio e mecanismo postural. Ela vai além das noções de força e distância. A propriocepção, ela é a comunicação do corpo com o ambiente. Enquanto a gente tem a visão que comunica o ambiente com o nosso corpo, a gente tem o paladar, o olfato, a visão que comunica o ambiente com o nosso corpo, a gente tem a propriocepção que comunica o nosso corpo com o ambiente, leva o nosso corpo até o ambiente. Porque a propriocepção é a junção dos sentidos. A gente precisa da visão, do sentido tônico-labiríntico, a gente precisa dos cálculos métricos realizados pelo cerebelo, interpretados pelo córtex. Então, a propriocepção é toda uma comunicação de praticamente todo o sistema nervoso central para a realização de um ato. Então, imagina só você, um jogador de basquete, quando vai lançar a bola ao cesto de uma grande distância, da linha de 3 pontos, por exemplo. Imagina as noções tônicos posturais, as noções visuais de distância, força e ângulo de amplitude de movimento, as noções que se tem de peso, de massa corporal e todo o cálculo da engenharia de um lançamento de uma bola de basquete para o cesto. Então, a propriocepção é a coordenação e o arranjamento do corpo para a execução de uma certa função de forma específica. Então, imagina a postura do corpo do jogador de basquete, a força que ele precisa aplicar para que a bola percorra o ângulo exato, para que se faça uma curva e caia exatamente de cima para baixo, dentro do cesto. Dentro de um cesto, de um aro redondo, que tem uma medida de o dobro da bola apenas, e isso tudo é realizado pelo mecanismo de propriocepção. Além disso, o mecanismo de propriocepção é aquilo que te defende de uma lesão. A hora que você vai ter um entorse, ou na hora que você pisa em falso, esses cálculos são rapidamente programados para que exista um alinhamento da sua postura, para que você não caia, para que você não torça a articulação. É o cálculo exato de quando você vai fazer um esforço, para que esse esforço não seja maior nem menor do necessário. Então a propriocepção, ela é algo muito especial. E ela é tão especial assim, que eu não entendo por que não se dá importância para ela nos treinos cotidianos, né? Você faz academia, você não treina a propriocepção, você faz crossfit, você não treina a propriocepção, você faz treinamento funcional, você faz um treinamento de propriocepção dependendo do seu profissional. Um pilates vai depender do seu profissional para fazer um treinamento de propriocepção adequado. Eu falo um treinamento de propriocepção adequado voltado principalmente à prevenção de lesão. Quem faz esse sistema de tratamento são só os grandes clubes de futebol, de basquete, as grandes sociedades esportivas que são preocupados com seus atletas em prevenção de lesão, porque o atleta lesado não rende dinheiro, então eles têm essa preocupação de priorizar treinos proprioceptivos no mecanismo de prevenção de lesão, principalmente das lesões articulares. A propriocepção é que organiza o nosso corpo para realizar uma função. Se eu não sou treinado, eu não realizo essa função de uma forma arquitetonicamente adequada, o meu percentual de lesão ele é aumentado em muitos porcentos. E depende muito, ou depende exclusivamente de treinos
simples que são realizados de forma simples, como simples treinos de equilíbrio em pranchas de propriocepção, em discos de propriocepção, balancinhos de propriocepção. São treinos que são feitos com o indivíduo com olhos vendados, tentando se equilibrar. São treinos muito simples e que transformam o corpo do indivíduo quando se é exercitado de forma correta. Então eu aconselho você, atleta, você sedentário, eu aconselho você, praticante de qualquer atividade, que preocupe-se em exercitar treinos de propriocepção. Qualquer mecanismo de lesão desconstrói o mecanismo proprioceptivo. Então qualquer lesão que você teve, por menor que seja, ela desarranja todo o comportamento proprioceptivo do seu corpo. Por isso a fisioterapia é tão importante. A reabilitação ela consiste em construir trabalhos proprioceptivos para articulação. Se você teve uma lesão e não trabalha funções proprioceptivas, você vai fortalecer sua articulação, você vai ganhar flexibilidade, você vai melhorar a amplitude de movimento, você vai voltar a ter as suas funções adequadas, mas na hora que você necessitar de uma proteção, você não tem. Aí você tem uma lesão subsequente. Aí você vai tendo lesões sobre lesões. Por isso a importância do trabalho de prevenção de lesões utilizando os treinamentos proprioceptivos. O treinamento de core, ele é feito com muitos exercícios proprioceptivos, mas eu não posso dizer que o treinamento de core consiste simplesmente em treinamento proprioceptivo. Ele vai um pouco além. Mas os exercícios proprioceptivos, eles são os mais indicados para trabalhar o core, porque a musculatura do core é quem está exatamente envolto, né, como um cinturão do centro gravitacional do corpo, e é ela que é responsável por manter os equilíbrios. É por isso que quando a gente trabalha o core, a gente tem uma taxa de redução significativa, principalmente nas dores lombares, porque a gente reequilibra o organismo no sentido das suas funções de equilíbrio e postura antigravitacional. Por isso a importância de se ter um core forte quando se pratica atividade física, porque se você tem um core forte, você tem um mecanismo estrutural equilibrador forte, e aí a sua lesão se torna mais difícil de acontecer. Então é muito importante que se tenha o fortalecimento de core associado a treinos proprioceptivos. Se você tem um core forte e boa propriocepção, dificilmente você vai ter uma lesão articular por entorse ou por desarranjo postural proprioceptivo. Agora, os traumas diretos aí isso não vão interferir, né? Se tendo ou não tendo esse mecanismo de defesa, porque é um trauma direto. Então eu queria explicar para vocês exatamente isso, assim, a necessidade dos treinos proprioceptivos, de um bom fortalecimento de core, para que se tenha um bom condicionamento proprioceptivo, para que as lesões sejam mínimas na sua prática de atividade, na sua prática esportiva, independente dela qual seja. Muito obrigado, Alexandre Carrara, do canal Dr. Carrara no YouTube. Segue lá, compartilhe o vídeo, curta e vamos ajudar a expandir esses conceitos de melhoria do corpo físico, melhoria da condição de prática de atividade física, sem lesão, sem dor, com muita saúde. Gratidão a todos.